Muito bom, lesson 13. Olha só, não esquece dos seus números, domine os seus números. 13, 14, 15. Tão importante. Ok, continuando então. Vamos ver os nossos objetos, mais objetos. Company. 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 Qualquer companhia, empresa, firma, né? Também alguém que está te visitando, você não está sozinho, você tem company. Pharmacy. Cuidado com o ritmo. Pharmacy. Pharmacy. Também existe drugstore, loja de drogas. Pharmacy é mais fácil, parecido com o português. Só cuidado com o ritmo, ok? Pharmacy. Job. Yeah, é isso mesmo, parece. Só falta o job. Job. Parece no B. Para no B. Job. Aquele O de A. Dog. Tivemos bas, daughter. Job. Alright, job. As coisas principais, o emprego, todo mundo quer ter um job, ou tem um job, recebe seu salário para o seu job, seu emprego, mas também outro uso bem comum no dia a dia, serviço, qualquer coisa que você tem que fazer. Você fez aquele job que eu te pedi, esse job está muito difícil, pai, eu não, né? Então não precisa ser necessariamente remunerado qualquer serviço ou obra que você tem para fazer. Então você poderia dizer, aquele cara tem um good job, né? Ele tem um bom emprego. Ou meu filho, você fez um good job. Um bom serviço, né? Alright, job. Kids. 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 Tivemos children, kids, outra opção. Interessantemente, kids vem de uma palavra bem antiga, gíria, que ficou popular. Um kid, na verdade, é o nome que se dá para o filhote de um animal cabra. Então, são os cabritinhos, são kids. E de tanto usar essa gíria, chamar as crianças de cabritinhos, colou. E hoje em dia, kids é conhecido mais como crianças, okay? Mas é também cabritinhos. Continuando, tape. 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 Tape, qualquer fita, você qualifica as fitas, né? Cassette tape, videotape, audiotape, fita adesiva, usamos o nome da marca Scotch, Scotch tape, ok? Então, vários tipos de tape. Party. Party, na garganta, party, ri, né? Igual city, city, party, ok? Party, para quem gosta de festas, tem o verbo to party, seria festar, né? Curtir festas, party. Bridge. 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 Não confundem com pão. Pão é bread. Parado no D. Aqui é bridge. Bridge. In, não in. Quero E. Information. E o for ficando fur. Mais fácil, infer. Information. 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 Agora vamos para o quadro. Eu quero mostrar a vocês uma dica boa aqui. Que vocês podem aproveitar. A ideia dessa dica vai ser para vocês, é um truque, é a porta dos fundos, ok? Para vocês ganharem uma boa quantidade de palavras, ok? Vamos ver algumas aqui. Nation, relation, station, dedication. Mas, bom, tem muitos outros, não estou lembrando nenhuma. Ok. Em todo caso, information, ok. Inflation, essa eu estava tentando lembrar. Inflation. Ok. A ideia é o seguinte, no inglês nós temos um bom número de palavras que vieram do latim. Latim é a idioma raiz, base para o português, ok? Então terão muitas palavras, eita, eu conheço essa palavra. E esses não são todos eles, mas um grande grupo tem esse final, esse I-O-N, seja T-I-O-N, S-I-O-N, né? Vision, por exemplo, visão, né? C-I-O-N, tem outras, mas normal, T-I-O-N. Compara no inglês ao seu são. Seus finais com são, né? Obviamente, nação, relação, estação, dedicação, inflação. Com isso, então, você ganha palavras. Agora lembra, eu falei, toma cuidado com usar o português para falar o seu inglês. Também aqui, você não pensa em português, eu quero falar sobre condições. Então, condition, porque nem sempre pode ser a mesma pronúncia, mas nem sempre o uso vai ser igual. Use essa dica na hora de você estar ouvindo. Se o cara está falando sobre, deixa eu ver, dedication. Hoje nós estamos aqui neste dedication, ok? Pelo contexto, obviamente, ele está falando dedicação.
Okay? Você tem, you have a lot of dedication. Okay? Então, se o contexto bate, o som você identifica, né, vindo do latim, pode utilizar. E é um grande grupo de palavras que você ganha com isso. Ok, continuando, mais palavras de ação. To visit. E aberto são de E. To visit. To visit. Ok, visit é um verbo muito usado com aqueles pronomes objetos, né? Visit me, visit them, visit us. Né? I have to visit my family. She likes to visit us. To do. To do. Ok. O verbo to do. Não confundem com o nosso verbo auxiliar. Do. Nós já conhecemos ele, o senhor do. Ok. Esse do que nós estamos vendo é o verbo to do. Os dois são irmãos, okay? O do e a senhora do. Historinha sobre o do. Ele, quando ele era bem pequeno, ele tinha que sair cedo de casa e trabalhar, ou trabalhar para ajudar a sustentar a família. Então ele não estudou, ele não significa nada, mas ele conseguiu uma boa posição, trabalhoso, né? Ele tem que trabalhar bastante, mas como verbo auxiliar, de uma certa importância ele é. Agora, enquanto ele trabalhava, a irmãzinha dele, a irmã gêmea, ela estudou, né? Se formou, ela é agora a doutora to do. Então, as duas palavras vão aparecer nas mesmas frases, okay? Não confundem. Esse é um verbo bem importante, bem comum do dia a dia. Fazer as coisas, okay? To do, okay? Mas também tem o irmão dela, o verbo auxiliar do, que também é comum, que aparece toda hora. Alright, temos a doutora do. Uma dica sobre este verbo. Olha só o tamanho. To do. Okay? Ela não é um verbo assim, to understand, enorme, que chama atenção. Coitadinha, é pequenininha, ok? Embora né, 2 doutorados, sei lá, ela é super famosa, mas imagina uma doutora desse tamanho, né? Aí ela sobe na universidade, sobe no palanque para ministrar alguma aula, alguma coisa, e ela começa a falar, e as pessoas, mas cadê essa mulher? Ela está falando, ela está lá atrás do pódio, ninguém está vendo. Então, dá um banquinho para a doutora do, né? Para ela subir em cima e as pessoas poderem apreciá-la, né? Ou seja, na hora de falar, coloca mais um pouquinho de gás, né? Do, dá um tchan na do. Porque senão, você vai passar por cima dela e a pessoa vai ficar, qual verbo mesmo? Do, sim, ok? Agora, aí fazer, executar. Daqui a pouco nós vamos ver o parceiro da doutora do é o doutor to make. Ok? 2 tipos de fazer. Do é executar, ok? Fazer. Então, do the job. Por exemplo, fazer o serviço, ok? Do, executar as coisas, é muito comum no nosso dia a dia a gente fazer. O que você fez? Você fez o que eu pedi? Executar, ok? Vamos ver as frases então. I wanna do my homework. What do you do there? Quem gosta da cozinha, vamos lá. To cook. To cook. To cook. Mesmo som de book. Cook. Okay? Inclusive, livro de receitas é um cookbook. Vamos lá. My mother cooks very well. Can you cook beans? Ok, tivemos o verbo to start, iniciando as coisas, não é? Bem importante para a gente dar. Começa. Bom, se começa, é bom também poder encerrar as coisas. Alright? Então, aí que entra o nosso to finish. To finish. Agora, cuidado, as pessoas a maioria tem problema com esse final. Okay? Em vez de finish, geralmente o N só acaba saindo fish. Okay? Então, cuidado com esse N, o finish. Okay? Você pode ver vindo do latim, fim, né? Finalizar alguma coisa. Existem outras formas, sim. Stop é parar, também serve. Finish é encerrar, terminar o que tinha que fazer e dar uma parada. Right? Finish. They wanna finish the meeting. I can finish this. To make. To make. To make. Alright. Nós temos então aí, voltando para o make, o parceiro da doutora do, o senhor to make, e ele também é fazer, mas no sentido de make não significa construir ou fabricar, significa fazer no sentido de fabricar. Okay? A dica para make, cadê o objeto? Você tem que mostrar ou tem que ter aí o objeto que você fez. Cadê? Mostra.
eu fiz isso aqui, ó, que eu construí. Do, você executou, você fez o serviço e tá bom, tá feito. Okay? Então, treinam esses dois, acostumem usar os dois verbos e saber qual é qual. Né? Diferente, em português só temos um verbo, fazer. No inglês você tem dois, do e to make. Okay? Vamos ver as frases, então. We know how, muito usado com know how. Também o do, né? Know how to do, saber como fazer algum serviço e saber como fabricar ou construir. Treina, know how to, com os seus do's, ok? We know how to make a house. We know how to make a house. I can't make lunch today. Alright, continuando nossos qualifiers, mais qualificadores de when. When vai acontecer. Muito importante se dominar os seus qualificadores de when. Always. Never. Sua entonação já indica, ixi, isso aí never acontece. Never. During. Forte no R. During. Ao decorrer. During. Sometimes. Some, algum, times, vezes, algumas vezes. Sometimes, acontece. A sua entonação já indica isso. Yeah, sometimes. One time. One time. Ok, os qualificadores de where. Where, que lugar? Where. Before. Before. After. Near. Far. Ok, near já tinha o de incluído, after também o de. Agora, far, longe. Far, longe de, longe procedendo de algum lugar, né? Far from. Far from, estamos far from. Ok? Também poderia dizer far to, é longe para a minha casa. Ok? Mas far, em termos de distâncias, ok? De qualificador de onde as coisas acontecem. Alright? Muito bom, vamos lá. Very well, justamente. Muito bom, muito bem. Very well. Continuando, which. Which, vamos ver o which aqui. Nosso grupo de palavras para direcionar perguntas. Ok. What, where, when, why. Temos how much, how many. Tivemos só o how e agora which. Which é uma ótima pergunta ou ótima palavra no contexto de escolhas. Lembra, eu mencionei isso nas primeiras lições. Você se encontra às vezes em situações onde você está fazendo escolhas, ok? Nessa situação as palavras or, por exemplo, e nor, ou este ou aquele. Não, nem esse, nem aquele. É comum. Também é comum o verbo que nós vimos to prefer, né? Eu prefiro, né? Qual deles? E justamente qual, which, obviamente na área de escolhas, né? Qual que você escolha? Which, né? Para direcionar suas perguntas, which. So, yes, so, essas palavrinhas só com ozinho, eles são igual a doutora Do e o irmão dela, são pequenas, mas são porretas. Alright, vamos ver so. So é uma palavrinha que existe e aparece muito no inglês. Tem muitos, desde so, né, expressão comum, até outros usos. Para nós, vamos dominar dois usos básicos, ok? Para o so, para a gente poder usar, ok? Nosso primeiro uso, vamos usar o so como uma palavra de cola. Lembra as palavras de cola? Usamos para colar uma frase com outra frase, ok? Nós já temos but, and, because, tivemos then, então, na sequência, e agora so. Ok, só reiterando o seu then, lembra? Alguma coisa acontece e em seguida a próxima coisa acontece e em seguida a próxima coisa acontece, então. O so é um pouquinho diferente e o so sempre tem que referir ao que veio antes. Tal coisa acontece ou aconteceu. So, por isso, por causa disso, isso acontece, né? Estava com muita fome, so, jantei. E então eu fui para a cama, ok? Então esse so, bastante usado nesse sentido, referindo ao que você acabou de falar. Uma coisa referindo por causa disto, então isso. Okay? So, a sua entonação por isso, ok? Agora, um outro uso bastante comum,
Segundo uso para a gente como turbo. Lembra os turbos? Turbinam adjetivos que ficam antes dos objetos. Car, house, old, big, ok? E tivemos very, tivemos pretty, bem ou bastante, e agora so. E a sua entonação já acusa o que é o uso de so. Ixi, tão grande, so big, so beautiful. Okay? Agora a dica justamente, por isso que eu estou exagerando ou colocando essa entonação, para diferenciar entre os dois so's, usa entonação. Tal e tal acontece. So, tal e tal acontece. Por isso, agora aqui. Oh, tá so tired, so big. Obviamente não é esse so, é o so de tão. Okay? Então é importante destacar a sua entonação em cada uma desses usos para a mesma palavra. So, alright? Agora tem um outro uso bem comum, eu coloquei em parênteses aí, o so that, para que, né, estude, para que tal coisa acontece. Eles fazem isso para que tenha tal resultado. Bem comum também. Os exemplos aqui é o uso de esse aqui, tão, ok? Vamos ver. So many, tão muitos, ou tantos, so many problems, so many. So old, so cheap, so good, so much, quantias, tão muito ou tanta quantia. So far, não aguenta, so far. Okay. Expression time, time, é um objeto. Mas vamos ver os usos aqui para ele. Tempo, né? Nós tivemos tempo já. I don't have time, ter tempo. I need more time, mais tempo. Hora, do you know the time? Né? What time is it? Que horas são? E também como vez, né? 3 times, 4 times, 1 time, many times, etc. Bem como usos aí para time, ok? Continuando. Many times. Times no sentido de vezes, porque many é muitos números, many times. Much time. Aí já time no sentido de quantia, tempo, muita quantia. On time. Cuidado, é on, não é one time, uma vez. On, em cima do tempo. Lembra on, em cima? Em cima. On time, então, em cima da hora. Atualmente, on time. Igual midnight. Midnight. Day after tomorrow. Day after tomorrow. Dia depois de amanhã. Tem que ter o day. A gente fala em português. Depois de amanhã. After tomorrow no inglês vai ser de amanhã em diante. After tomorrow eu seria um homem livre. After tomorrow não tenho mais esse problema. Depois de amanhã em diante. Então, se eu quero falar sobre o dia depois de amanhã, okay, daqui a 2 dias, day after tomorrow. Okay? To do the dishes, expressão aí comum que usa do the dishes, geralmente é mais conhecido como does, porque quase sempre é alguma terceira pessoa singular que está lavando a louça, né? A minha mãe, meu tio, minha irmã ou a máquina, ok? Não é sempre que são várias pessoas lavando a louça, então does mais comum. Alright, as expressões boas aqui para você perguntar o estado de alguém, como alguém está, você pode perguntar: How is he? How is he? How is she? Okay? He is fine. Sem problema, he is fine. He is more or less. He is not well. Algumas expressões aqui usando dentro de, in tears, dentro de lágrimas, in tears, in love, in bed, in person, in time, on time, em cima do tempo, in time, dentro do tempo, ou dentro do prazo, ou a tempo, né? On em cima, in dentro do tempo, in time, in trouble, in trouble. Muito bom. Ok, vamos para o nosso grammar e vamos ver finalmente o verbo to be. Muitas pessoas até estranham o nosso curso não começar com o verbo to be. E eu até vou explicar o porquê, mas
finalmente estamos vendo este verbo to be, ok? Prestem bem atenção, vocês que provavelmente ou já estudaram inglês ou no colégio, provavelmente já pegaram muita coisa sobre o verbo to be, mas cuidado, geralmente, bom, tem muitas coisas erradas que são ensinadas por aí. Então vamos esclarecer tudo e ver isso direitinho, alright? Nós temos então nosso verbo to be, ser ou estar. Essa é a primeira observação que quero que vocês façam. Em português temos dois usos para esse verbo. Eu posso ser de algum jeito ou de outro e não vou deixar de ser, ou posso estar em algum lugar, estar e etc., que pode deixar de estar. No inglês é a mesma coisa, ok? É por isso que é muito comum você ver gringos só falar ser, né? Eu é isso, ele é aquilo, e ser, e tudo é ser, em vez de estar, né? Ele é viajando, em vez de ele está viajando, ok? Porque para nós seria só um verbo, alright? Então, nosso verbo to be, em termos de verbos, bom, vamos só ver primeiro, o verbo to be é um superverbo, ele usa um S no peito, e a diferença dele, vamos para o nosso pote de tintas para vermos os nossos verbos. Até agora nós temos aprendido sobre verbos simples, okay, que precisam para o presente do verbo auxiliar do, para fazer o negativo don't, e o interrogativo do, ok? Verbo simples. E nós temos aqui o verbo to be. Agora, como eu mencionei, muitas pessoas entram no pote de tinta de verbos por aqui, aprendem o verbo to be razoavelmente bem, mas acabam não aprendendo nada sobre verbos simples. Agora, o verbo to be é importante, mas é só um verbo, ok? Temos todos os outros verbos que são importantíssimos e a gente tem que dominar. É por isso que eu gosto de entrar por aqui. Nós aprendemos sobre verbos simples e o uso de verbos auxiliares no negativo e interrogativo aqui, e agora nós vamos para o verbo to be. Agora também, não vamos pensar que só porque a gente pegou os verbos simples primeiro, que o verbo to be é insignificante. Nada disso. Ele é muito importante. Você tem que dominar muito bem o seu verbo to be. Ok. Bom, mas entendendo que ele é diferente dos outros verbos, e nós veremos então por que ele é diferente. Ok? Vamos ver aqui no afirmativo. Ok? Nossos atores. Vocês estão treinando seus atores, não só os esqueletos, mas também as outras formas, com roupa e carne. Tem que dominar os atores. We, you, all e they. Ok? Alright. Agora, a primeira coisa para observar, o verbo to be é um verbo, ele tem essa forma aqui, que vamos chamar de sua roupa de trabalho. Ok? Ele tem essa roupa, mas sendo um superverbo, sendo um verbo muito especial, ele tem umas frescuras, ok? Enquanto os nossos verbos simples só tinha uma forma no presente, ok? To need, por exemplo, é só need, nós só temos essa forma. O verbo to be não, ele tem esta forma, roupa de trabalho, que ele vai usar às vezes, mas ele tem outras 3 roupas especiais que ele vai usar, dependendo do ator que utilizar do serviço desse verbo, ok? Então, o verbo to be, ele gosta do verbo do primeiro ator, da primeira pessoa. Claro, o mais importante, I, né? Oh, né? Então, aqui ele vai usar uma forma especial só para este ator, usando esta forma aqui, uma roupa bonitinha que ele mandou fazer, fica am, I am. É o mesmo verbo, mas aqui ele muda de forma, ele fica am, ok? Para you e os plurais, ele escolheu uma outra roupa, ficou are, ok? E a última roupa, ele também é muito colega desses 3 frescuras, esses frescos aí de Hollywood, porque ele gosta dessa frescura, e ele criou essa roupinha especial, is, para ser usado com estes 3 atores, ok? Então não esquecem, o seu verbo to be tem 3 formas de usar, ok? Muito importante, não é só I, to be, como era com os verbos simples, I need, you need, ok? Podemos usar o to be, mas quando o ator usa, ele tem que usar essas formas, tem 3 formas para se usar, ok? Agora, nós já vimos falando sobre o verbo to be ser esse superverbo e por que tanta importância e por que ele é diferente dos outros. Bom, para qualquer idioma, esse verbo é fundamental, gente. Okay? O que significa o verbo to be? Ser. Nós somos o quê? Seres. Sem esse verbo, gente, nada é, nada existe. Temos que usar, e usamos muito esse verbo no nosso dia a dia. As coisas estão sendo toda hora. Okay? Então, treine o seu verbo to be. Okay? Ele é muito importante. Agora,
Vamos continuar e ver mais um pouquinho sobre o verbo to be. Vamos tirar ele aqui. E vamos ver agora o nosso negativo. Antes disso, vamos ver umas contrações que ocorrem aqui. Podemos juntar aqui contrações. I am ficando I'm. You are ficando your. Mesma pronúncia daquele outro your, possessivo. Your. He is ficando his. She's. Cheeseburger aí. She's. It's. Lembra, o neutro aparece toda hora. Esse it's vai aparecer demais, ok? Tem que ter o ator no inglês, ok? It's. Are ficando we're. You all are ficando, pode ser o your, né? Contração, your também. They are ficando their. Sim, a mesma pronúncia de there e também de there. Okay? Eles estão lá em seu carro. They're there in their car. Okay? Mesma pronúncia. Em todo caso, nós temos aí então as contrações que podemos fazer dessa forma do afirmativo. Okay? Uma pequena observação aqui, isso não é uma boa definição, mas ajuda na hora de vocês treinarem. Okay? Percebe que o is foi feito para usar com terceiras pessoas singulares. Uma pessoa. Are está aparecendo com os plurais. Agora, esse não é o único lugar, obviamente, are também é usado por uma terceira pessoa ou a segunda pessoa, ok? Mas, pelo menos aqui, dá para vocês treinarem desta forma, ok? Então, treinam is com coisas, ou atores singulares e treinam are com plural. No seu dia a dia, é muito fácil treinar isso, né? Books, are. My sister, is. The family, is. My friends, are. Those dogs are, okay? Coisas plurais, are, singular, is. Isso tem que ser segunda natureza, espontâneo. Ok, muito bom. Vamos em frente e vamos ver como a gente faz o negativo. Agora, lembra antes como nós fazíamos o negativo? O nosso not está aqui, né? E nós temos o verbo que descansa aqui atrás. Vamos colocar o verbo to be aqui. Am, ele está descansando, ok? E quem é que entrava aqui nesse espaço? O senhor verbo auxiliar do, o primeiro deles, pelo menos, ok? O senhor do entrava aí para a gente fazer o presente negativo. Alright? Então, senta aí o senhor to be, e aí estamos chegando, o senhor do senta aqui. Nesse instante, esse verbo to be, ele fica doido de raiva. O que é isso? Ele explode, ele começa a gritar e xingar, e ele rasga a camisa. Eu sou verbo, como vocês podem fazer isso comigo? Chamar esse baixinho, esse pequeno aí que trabalha com verbo simples, eu não sou um verbo simples. Toda essa onda e toda essa gritaria, é claro que ele espantou o Sr. Do sai correndo da sala. Nossa, ele vaza da fora. Pronto, agora acalmamos o Sr. To Be. E agora, Sr. To Be? Como é que nós vamos fazer o negativo? O senhor espantou o Sr. Do. Quem é que vai entrar aqui nesse espaço onde precisamos de alguém entrar? Eu sou o superverbo. Eu vou entrar. Então, nós se vê o seu verbo to be, ele entrando aqui, não precisando do verbo auxiliar do. Não quero que vocês pensem que o verbo to be não usa verbos auxiliares. Ele usa, sim. Ele só não precisa usar do Sr. Do para fazer o presente, ok? O presente negativo e interrogativo, ok? Essa é a grande diferença entre o verbo to be e os verbos simples, ok? Ele mesmo fica aqui. I am not, you are not, he is not. Deixa eu colocar todos logo. A gente vê uma outra observação aqui em termos de contrações. It is not, we are not, you are not, e they are not. Okay? Em termos de contrações, depende de você. Você pode fazer de qualquer forma. Às vezes as pessoas misturam um pouquinho dos dois. Você pode juntar este lado e sobra o not. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Ou você pode juntar este lado. Lembra quando nós juntávamos o do com not e fazíamos don't? Okay? Eu posso juntar todos menos esse primeiro. Are com not eu posso juntar e fazer aren't. Is com not juntar e fazer isn't. Okay?
Tanto faz uma forma ou a outra. Okay? Ainda vamos voltar. Daqui a pouco eu quero mostrar uma outra coisa interessante sobre isso, mas vamos só encerrar com o verbo to be. Mais uma vez, vamos ver o interrogativo. O interrogativo lembra antes do ator, onde ia o Sr. Do. Não adianta nem ligar para o Sr. Do, ele está morrendo de medo do verbo to be, ele não quer nem chegar perto, então ele não vai aparecer. E como nós já sabemos, o verbo to be, ele entra no lugar onde ficaria o verbo auxiliar do. Então fica aqui na frente. Am I... Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you all? Are they? Ok? Treina, interrogativo. Você precisa saber interrogar no inglês, com o verbo to be. Ok? Alright, então aí você tem um interrogativo, treinam isso. Pode ocorrer, eu entendo, isso vai ocorrer por alguns de vocês. Nós vimos nos acostumando tanto com don't, e do, I do, you, does, he, does, she, does, it, do, we, do, you, do, they, né? Que na hora de falar às vezes com o verbo to be, vocês vão usar o verbo auxiliar, né? I don't am. Ok? Lembra, mais uma vez, treina o seu ouvido. Nessa hora, I don't am, no, isso soa muito esquisito. I'm not, isso mesmo, ok? Treina o seu ouvido e treina o verbo to be, muito importante. Alright, uma última observação, agora aqui que o negócio pega. Muitas pessoas até pensam que sabem sobre o verbo to be, e talvez sabem tudo que eu expliquei até agora, mas eu duvido que eles conhecem essas próximas dicas, super, super importantes para quem vai conversar no inglês. A primeira é o seguinte... embora existe esta forma, né, para o seu negativo, aren't, isn't, etc., existe uma forma bem mais coloquial, okay, que vem de aren't ser muito distorcido na pronúncia. Ele acaba se transformando em ain't. Aren't, ain't. Okay, você pode ver como ele distorceu muito. Ain't. E ain't é usado para todos eles. I ain't your friend. Não sou. You ain't here. He ain't. She ain't. It ain't. We ain't. Simplifica. Okay? Em vez de lembrar de aren't, isn't, am not, tal, temos só ain't. Agora, vamos explicar um pouco sobre ain't. Há um bom tempo atrás, ain't, né, desenvolveu-se, claro, com pessoas que não tinham acesso à escola para aprender e serem, né, forçado a aprender o correto. Certinho, né? E essas pessoas eram quem que não tinha acesso às escolas? Eram os escravos, grande população, mas que não tinha acesso à escola, e também pessoas da área, né? Pessoas que estavam desenvolvendo um novo país, etc., e não tinham acesso a escolas. E, então, esse uso do ain't surgiu desses meios, e até alguns anos atrás, até recentemente, era considerado uma coisa meio de coisa de caipira, usar ain't, ou coisa de negro, né? Simplesmente disso. É uma coisa interessante. Até aqui no Brasil nós temos isso, mas parece que os negros eles acabam criando um outro gingado, outro jeito de dominar qualquer idioma que seja. E o inglês não é diferente. Quando você bate um papo com a pessoa de cor nos Estados Unidos, você vê que o inglês deles tem um certo sotaque, um gingado, um jeito de falar o inglês. E eles adotaram, então, por essas razões, o uso do ain't também. Então, tinha esse estigmatismo, vamos dizer, mas hoje em dia todo mundo usa. É só tomar cuidado aonde você vai usar, ok? Você tem, por exemplo, o presidente, ok? Ele está falando para o Congresso, ele está dando uma discussão, falando para as Nações Unidas, você não vai ouvir nada de ain't, ok? Agora, depois do discurso, meia hora depois ele está na fazenda, comendo churrasco, batendo papo, só vai rolar ain't. Okay? Então, ain't é o comum no dia a dia, é bem comum, mas existe, então, é diferente dos outros aren't e isn't. Só rapidamente para encerrar também, outra que as pessoas erram muito. Justamente, aprendem is e are e pensam que na conversação, nas coisas que estão sendo faladas, eles vão escutar is e are. Não, errado. Eles vão escutar só o som de S ou o som de Z para o is. Para o are, eles vão escutar só o som de Okay? Vamos ver o exemplo então. Ok, vamos mudar o ator. My son is here.
ok? Ninguém vai te falar is. My son is here, ok? Não, eles não vão falar is. Eles vão fazer esse is no som de um Z. My son's here. E isso confunde muitas pessoas. Oh, my son's? Ah, ele está falando sobre os filhos dele. My son is, na escrita, mas a sua pronúncia fica my sons, ok? The cats are, ok? The cats are old, são velhos. Ninguém vai te dizer the cats are, vão dizer the cats are old. Então, durante o resto do curso, eu sempre lembrar vocês disso. Não esquece, o is fica S-O-Z, okay? E o seu are fica só o som de ok? Porque senão você vai entrar na conversa, cadê? Ninguém está falando is ou are. Vai só todo lado, ok? Isso é importante em conversação, ok? Muito bom, encerramos então essa lição de hoje e espero que vocês tenham gostado e principalmente não esquece, treine o verbo to be. Vocês têm que dominar esse verbo, sonha com esse verbo, você tem que treinar bastante, ok? Até a próxima!